De volta aqui com o Cachola, falando com a Maitê Schneider. Continua, por favor, a tua história do Paraguai, que a gente estava falando no bloco anterior. Então, daí eu fui para o Paraguai, comprei as passagens de volta, cheguei lá, fiz a tal cirurgia, me colocaram aberta lá em posição ginecológica. Lógico que, como nada é muito simples na minha trajetória. Especialista? Eu acreditei que era, porque na verdade era um lugar todo branquinho, né? Quer dizer, tudo parecia higienizado, parecia ter toda uma estrutura, na verdade, médica hospitalar. E depois eu fui descobrir que não, mas tipo, porque uma cirurgia que era para demorar 2h30, segundo um amigo médico meu falou, eu fiquei 8 horas aberta ali, porque eu tive 2 desmaios, e daí ele falou que não ia fazer, eu falei, você não é louca, eu trouxe bisturi, eu faço aqui. E daí ele falou, não, você não pode, ele falando meio que em portunhol, me explicando a história, ele falou, se der errado, você tem que dizer que você fez sozinha, não pode dizer que foi aqui. Eu falei, não, beleza, só quero que você tire. 8 horas aberta, ele tirou, no começo botou lá o dreninho, tudo saiu, me passou as prescrições médicas do que precisava, né, Henrique? Saí dali e voltei para Curitiba. Voltando para Curitiba, logicamente, quando eu fui tirar o dreno, até então estava tudo ótimo, no 5º dia que ele disse para tirar o dreno, eu tirei o dreno, começou a inchar, a parte ali da bolsa escrotal começou a inchar, parecia que estava com elefantias, assim, eu não conseguia mais fechar a perna. Logicamente, eu não ia contar pra ninguém, eu ia fazer isso, jogar os dito cujos fora, entende, Henrique? E tava tudo bem, tive que contar pro meu pai do que eu tinha feito. Meu pai sofreu de novo, porque foi mais uma das coisas que eu fiz contra a minha saúde, porque começou a ficar uns mondrongos assim pela minha perna, pelo meu corpo, tudo, e começou a dar início de infecção generalizada. Nossa. E daí para achar um médico em Curitiba que fosse fazer, que fosse analisar. Graças a Deus, mais uma anjinha entrou na minha vida, achei uma médica que intercedeu, viu, e daí que eu fiquei sabendo que não era médico, que ele falou, o fio de sutura estava errado, mas o tipo de incisão que ele fez estava totalmente errada, o tipo de retirada não foi correto, então daí que eu fiquei sabendo que não era um médico, que era uma clínica clandestina lá. Deve ter várias pessoas sem anjo. Muita gente sem anjo, muita gente que morre, não, falando Tudo sério, muita gente sem anjo, várias pessoas que eu conheço que tentam e acabam falecendo, entende? Que acabam, às vezes, ficando como indigente ou até não vindo para a grande mídia, mas de meninas que tentam, ou suicídio na hora de tentar extrair realmente a parte que causa tanta repulsa. Então é uma situação muito séria, entende? Isso. Tem que fazer numa clínica. Tem que fazer, mas quer dizer, infelizmente, ainda bem que está abrindo um pouco essa mentalidade, entende, Henrique? Daí, graças a Deus, consegui, nesse anjinho que tem do meu lado, ajeitar toda essa situação, Henrique, sabe? Mas não queria que tivesse sido dessa maneira, principalmente trazendo para o meu pai, que é uma pessoa super importante na minha vida, trazendo essa desalegria, né, para essa preocupação a mais, porque, lógico, meu pai falou, vai chegar um dia que eu vou chegar em casa e tenho medo de encontrar você morta aqui, entende, Maite? Porque eu não sei o que você pode ter atentado contra você mesma. Entendi. Daí a família juntou uma grana, fez de uma forma não juntou, daí eu fiz uma campanha pública na internet. Como eu tenho um site que é bem conhecido, eu fiz uma campanha para as pessoas que eu conheço fazerem doação. E depois de um ano, de gente que doava R$1, R$10, R$5, depois de um ano, eu consegui juntar os R$10 mil para estar fazendo a cirurgia, em outubro de 2006. Então foi tudo por donativo. E o que tem nesse site? Puta, tem tanta coisa. Você entrou? Entrei. Entrou? Dá Qual pra divulgar endereço? o site? Claro, é Maitê. www.casadamaitê. Casa da Maitê. Casa da Maitê, tudo juntinho.com. É .com, como Cachola.com, não tem BR. Nós somos internacionais. Certo. E você criou esse site para quê? Foi criado em 1997, primeiro para contar a minha história, né, Henrique? Porque eu não aguentava mais ficar digitando a mesma história de quem eu era, o que eu tinha feito, esse tipo de situação. E depois começou a agregar gente que com muitas dúvidas iguais. Eu falei, bom, sempre pergunto isso, então eu vou colocar essa dúvida lá no site. Certo. E começou a fazer como se fosse um FAQ de perguntas mais frequentes que as pessoas mandavam. Nisso eu comecei a conhecer várias pessoas que eram proctologistas, que eram médicas que trabalhavam a questão de endocrinologia, de hormônio, médicos que trabalhavam personal trainer. E virou tudo. Uma assessoria. E começou a virar uma assessoria. Eu comecei a fazer ponte entre os médicos que não tinham acesso a esse público, que por preconceito, às vezes não iam procurar um médico por causa da sexualidade, porque achavam que não iam ser bem tratados, esse tipo de situação, com os profissionais que tinham conhecimento. E eu comecei a fazer a ponte, porque as pessoas confiavam em mim e eu terceirizava para pessoas que eu confiava. E fazia esse vínculo saudável entre essas duas partes. E o site começou a tomar proporções grandes, né? E hoje, graças a Deus, é um trabalho que eu amo fazer, entende? Quer dizer, são 12 mil visitas por dia que o site tem, entende, Henrique? É um site que não tem divulgação, é um site que eu atualizo, faço tudo sozinha, atualizado 3 vezes por dia o site, são 1.000 e-mails por dia que eu recebo com dúvidas das mais diversas, entende? Tem desde gente com 11 anos de idade que está se descobrindo, na verdade, diferente, que pergunta como é que vai ser, até pessoas, esses dias mandou um e-mail uma senhora
que depois eu fui saber que era uma senhora, porque ali na hora a gente não fica sabendo, porque a internet é bom justamente por causa desse anonimato. E ela me mandou um e-mail, e daí me pediu o telefone, me ligou, daí que ela me contou a história dela, que era uma senhora que falou que tinha um neto que estava nessa fase de 12, 13 anos, e que ela sentia que ele sempre foi diferente desde criança. Ela não sabia se ele era gay, se ele era transexual, nem nada. E ela falou que a filha dela falou assim, eu não sei como é que eu eduquei minha filha, mas minha filha é extremamente preconceituosa. E ele é filho único, eu tenho certeza que a mãe não vai aceitar quando souber. Mas eu também não quero chegar pro meu neto falando assim, olha, eu sei que você é gay, eu sei que você é alguma coisa diferente. Eu quero que ele saiba que pode conversar comigo. Como é que eu posso fazer isso? Hoje, graças a Deus, já se passou um tempinho dessa história, ela conseguiu essa abertura com o neto hoje em dia mora, inclusive, junto com ela, entende, Henrique? Então, quer dizer, tem de várias faixas e acaba acontecendo esse aconselhamento. Você se tornou uma consultora. Minha mãe tem uma coluna que se chama Mãe Virtual, onde eu empresto a minha mãe real, na verdade, que é ela que responde essa coluna, minha mãe Marilena, ó. Um beijo até pra minha mãe, que eu adoro. A gente teve uns atrizes. Dona Helena. Maria Helena. Dona Maria Helena. E daí eu tava conversando, e daí minha mãe tem essa coluna pra explicar o lado dos pais, porque a gente tem mania de achar que os pais são senhores do conhecimento e que eles têm obrigação de aceitar. E muitas vezes os pais têm medo, porque sabe do preconceito que o filho ou a filha vai sentir, entende, Henrique? Sabe das dificuldades que pode ter com relação ao emprego, de ou não crescer no emprego, ou não conseguir tal vaga em função da sexualidade, ou da orientação, ou da própria identidade de gênero, entende, Henrique? Então, tipo, minha mãe faz essa contrapartida de mostrar que realmente os pais não são cruéis, eles não sabem tudo, não, entende, Henrique? Que realmente eles precisam também desse diálogo, eles precisam dessa conversa e eles precisam desse entendimento, entende? Então, minha mãe faz a contrapartida para, infelizmente, pais que não conseguem entender esse filho diferente, essa filha diferente, entende, Henrique? Certo. E depois da cirurgia, a tua vida é normal como uma mulher. Você tem relações sexuais. Então, não normais. tive ainda, né, Henrique? Inclusive, tô solteira aqui no programa, já que você falou que é pé quente, eu já vou dar o play com antecedência aqui, né? Que eu já sei que tem um playzinho e que dá sorte isso, né, Henrique? Opa! Eu já sei que o Dedé já conseguiu voltar com o Didi, já sei de várias coisas. Então, você que está me assistindo, se você gostou, ó, entra no meu site, estou solteira, avulsa, aproveita, porque, tipo, fiz minha inscrição pro Big Brother, então não sei se você está muito tempo solteira. Então, você manda agora o teu e-mail, tem lá meu e-mail no site, entende? O cachorro tendo a função de um cupido aqui. Exatamente, né? Vamos ver se você é pé quente mesmo. Você tá indo você fez inscrição para o Big Brother? Fiz, nossa, fui na entrevista lá, o Diogo Portugal tava lá, me entrevistou também, foi bem legal. Foi bem legal, estou com uma expectativa grande lá, não de representar Curitiba, mas de mostrar que realmente as diferenças são grandes nesse Brasil, não simplesmente regionais, de cidades, mas diferenças de pessoas. E acredito que nunca tenha tido alguém com o meu perfil, com a minha maneira de pensar, de agir, então acho que ia ser bem legal pro Big Brother. Pode votar em mim, viu? Tem um banner até no site, que a pessoa pode clicar e votar dizendo sim, ela merece. Pedro Bial tá assistindo, ele vai mandar um e-mail para você convidando. Ô, Bial, eu sei que não tem tanto poder, mas Boninho, olha só, hein, tô te esperando. E a tua primeira relação sexual também tem uma história, uma história um pouco triste, né? Porque você apanhou, você foi estuprada, como que é essa história? Então, é uma parte chata, tem que falar dessa parte? É assim, eu falei no vídeo, falei que era a última vez que eu ia falar no vídeo, não tô nem fazendo merchan do vídeo, na verdade, que as pessoas, até você falou do vídeo, até queria passar o endereço, posso? Claro! Que é www.projetoolhovivo.com.br. E lá tem todos os vídeos, inclusive esse documentário, que é o DVD 9, que é o Ser Mulher, e que conta essa história. E é uma história tão triste que eu ainda não consegui trabalhar isso direito, entende, Henrique? Não sabe? tem problema algum. Você viu no vídeo, eu prefiro não falar. Então, mas fazer o seguinte, não foi um conto de fadas, já que a gente está falando assim. do Projeto Olho Vivo, eu acho que não tem problema a gente colocar um pedacinho desse trecho que você conta essa história. Tá, pode colocar um pedacinho, beleza. Espero que o pessoal do Projeto Olho Vivo não fique bravo com a gente. Não, os meninos são os amores, e não a gente vai colocar um trechinho dessa parte da entrevista dela, que ela conta a história da primeira relação sexual, que não foi nada agradável. E depois do intervalo, a gente continua conversando sobre outras polêmicas da Maitê Schneider. Fui conhecer um cara bem mais velho, de 46 anos de idade, tudo, e que foi, assim, uma paixão, assim, homérica, que me tratou como se fosse meu pai mesmo, assim, foi uma coisa totalmente fraternal. E aí pintou o meu primeiro interesse físico, que eu vi que realmente eu tinha interesse por homens, né? E ele foi uma coisa totalmente paternal, super gentil, um encanto, até a nossa primeira relação, propriamente dita, que foi quando, num convite dele, ele morava sozinho,
E num desses convites a gente foi pra casa dele. Eu achei que ia ser um namoro, logicamente que eu pensava em sexo, porque eu tinha essa vontade, tinha esse grau de excitação, tudo. Só que ele tava com alguma coisa, não sei se ele tava drogado, o que ele tinha, e logicamente foi a pior noite da minha vida, porque nesse dia, quando a gente tava dançando, a gente tava se beijando, e daí ele começou a passar a mão, e daí eu falei pra ele que não tava preparada, que eu não queria, e daí ele me deu um soco na cara, assim, teve um descolamento aqui do nariz, tudo, e daí ele falou assim, não, você quer ser mulher, eu vou te ensinar como é que é ser mulher. E daí eu falei que não, tentei ainda lutar com ele, tudo, ele era bem maior que eu, tudo tal, não, logicamente ele me amarrou os braços, me colocou dentro de uma banheira, assim, uma meia banheira, e ali dentro, logicamente, ele fez o que queria fazer. Então, essa foi a primeira vez que eu tive uma relação com um cara dentro dessa banheira. E, logicamente, eu fiquei desacordada um tempo depois. E, né, ele fez o serviço que ele queria fazer. E depois disso tudo que aconteceu, logicamente, eu não tive coragem de voltar para casa, porque eu estava inteira roxa, assim, tudo. Fui para casa de uma amiga minha, que era transexual também.